Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Olá, está começando mais um programa Conexão Moderna, conectando o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento social. E a nossa gratidão hoje é para os nossos apoiadores, que graças a eles conseguimos chegar até você. E também o nosso programa, ele fala aqui sobre saúde, comportamento, qualidade de vida e também trazemos algumas variedades. E nós estamos presentes em várias regiões do país. Em especial, queremos dar boas-vindas às novas 3 TVs que estão chegando por aí, que é Canal Smart de São Paulo, Osasco, e também a TVO Canal 3, NET em Barueri e Santana de Parnaíba. Nosso abraço especial para Adriano Timóteo, Inel Correia e toda a sua equipe e os seus telespectadores. Também TV Sol Telecom de Patos, Paraíba. Nosso abraço especial para Marcos Torrielli e toda a sua equipe. E também a nossa parceira de trabalho, colega de trabalho, a apresentadora do programa Almoço com Palavras, a dona Valdete de Freitas. O nosso abraço carinhoso aí, que vem acompanhando o nosso programa. E hoje aqui falaremos sobre como abrir os seus caminhos para prosperar no seu negócio e na sua profissão. E também teremos uma conversa novamente com Osvaldo Fogaça, que esteve no nosso programa passado falando sobre depressão e ansiedade, o mal do século. Fique com a gente que o programa Conexão Moderna começa agora. E agora vamos falar sobre o tema como prosperar ou como abrir os caminhos para prosperar nos negócios e nas profissões. Eu estava observando uma pessoa que, quando criança, foi rejeitada pelo seu pai e também o seu avô rejeitava. E o que acontece hoje na vida atual? Essa pessoa, ela não consegue prosperar na sua profissão, não consegue prosperar nos negócios, tem problemas de coluna, que coluna está diretamente ligada aos pais e ligada aos seus antepassados. Também tem outras questões acontecendo na vida desse ser. E o que está relacionado a isso? Então, qual é o caminho? O que essa pessoa pode fazer para ela começar a ter um novo caminho e prosperar na sua vida? Primeiro passo é acolher esse pai. Não seria aceitar, mas acolher. E o que é acolher? É quando a gente traz para a gente com total ausência de julgamento. E o que é julgamento? Imagine que eu falo sobre a temperatura dessa sala. Se a pessoa diz assim, está muito frio aqui, isso é um julgamento, porque ela tem essa percepção de frio. Já o outro poderia dizer, está calor, é a percepção do outro. Então, quando a gente pratica a ausência de julgamento, é olhar para aquele fato sem interpretar, sem exprimir nenhuma opinião, porque a sua opinião tem a ver com o seu mapa de mundo. Deu para perceber o que é o julgamento? E quando a gente então acolhe esse pai, a gente traz ele do jeitinho que ele é. Eu, por exemplo, quando eu tinha 9 anos, os meus pais se separaram. E qual a causa principal? Ele era alcoólatra. Então ele chegava todos os dias alcoolizado, batia na minha mãe, então era aquela tristeza. E olha só o que acontece. Quando a gente carrega a dor pelo fato de o pai ter sido alcoólatra, isso já é uma forma de a gente estar rejeitando. E quando a gente rejeita esse pai, é como se a gente estivesse rejeitando uma parte nossa. Por quê? A nossa Constituição é mais ou menos assim. 50% a gente é mãe, a parte feminina, a parte da mãe, e 50% a gente é a parte do pai. E se a gente rejeita um dos dois,
É como se a gente estivesse rejeitando uma parte nossa. E perceba o seguinte, se eu próprio rejeito uma parte minha, como que o mundo vai responder para mim dessa forma? E como que eu posso, então, prosperar e ter bons resultados? Por quê? Porque a parte masculina nossa, ela abre o caminho para o sucesso e a parte feminina sustenta esse sucesso. Então, se eu deixo algum desses lados em desequilíbrio, então eu não consigo ser bem-sucedido. E muitas pessoas que são deprimidas, que têm depressão, pode investigar que ali na experiência dela, pode ser que tenha algum enrosco com pai ou com mãe. Pode ser que essa pessoa conscientemente não saiba disso. Né? Ah, não, eu aceito meu pai, eu acolho minha mãe, eu não tenho nenhum enrosco com eles. Mas o que acontece é que provavelmente na infância, principalmente até os 7 anos, pode ser que alguma experiência vivida com esse pai ou com sua mãe foi registrada aí no seu inconsciente com alguma dor e hoje você não sabe disso. Então, o que é importante que a gente faça? Quando começam a surgir os problemas na sua realidade, esses problemas, eles podem servir como pistas para você identificar onde estão esses enroscos. Um outro exemplo que eu acompanhei, a moça, casada há muitos anos, ela vivia brigando com seu esposo. E o que acontece nessa briga? Ela não entendia porque os motivos daquelas brigas não tinham fundamento. E aí, ela, se perguntando, se questionando, buscando se conhecer um pouco mais, ela trouxe, uau, eu tenho um sentimento de rejeição ou de abandono cada vez que ela brigava com o marido. E aí ela foi entender um outro mecanismo que acontece no nosso cérebro. Quando a gente é criança que passa por determinada dor, a gente acaba acionando o sistema de prazer no cérebro. Para quê? Para que a gente possa suportar aquela dor. E esse mecanismo pode ser que você traga ele para a sua vida adulta. Aí é como se ela necessitasse daquele desentendimento ou desarmonia para acionar esse sistema de prazer no cérebro. Olha só que mecanismo maluco, né? Mas é mais ou menos assim que acontece. E quando ela se conscientizou que cada vez que ela brigava, vinha esse sentimento de abandono, provavelmente, se o cérebro dela fosse mapeado, a área do prazer estaria todo aceso. E isso fazia com que ela necessitasse daquelas brigas. Então, quando ela compreendeu isso, cessou todo esse procedimento. Onde que entra o sucesso e onde que entra a abertura de caminhos? Então, como a gente já falou anteriormente, o pai representa a abertura de novos caminhos e a mãe a sustentação disso tudo. E no seu negócio, se você também tem algum enrosco com esse pai, uma das formas de você projetar esse enrosco é através dos fracassos. E como que a gente projeta o fracasso? Muitas vezes se sabotando, muitas vezes não fazendo o que a gente poderia fazer e que traria aquele resultado, perdendo ou fazendo negócios que faça com que você perca muito. Então isso a gente acaba projetando na vida como uma forma ou reflexo disso tudo, desse relacionamento com pai e mãe. Então vamos começar a avaliar como está na sua vida nesse aspecto. Que tal a partir de hoje você começar a acolher com muita amorosidade tudo isso que lhe acontece e aí sim começar a processar novas mudanças. Então, só recapitulando, independente de como foi o seu pai, em que situação você viveu, como que as coisas aconteceram, porque até tem gente que diz assim, mas Silvana, como que eu posso aceitar esse pai se eu até fui abusada por ele, ou se eu apanhava demais deles, né? Como que eu posso aceitar isso tudo? A gente que estuda essas várias abordagens, a gente chega à conclusão de que existe uma causa maior que promove isso tudo. Que dor tão grande é essa que está nesse campo familiar que faz com que esse ser projete dessa forma? Meu pai, por exemplo, como alcoólatra, quando eu tive o entendimento de que, na verdade, a pessoa que é muito problemática na família, ou a pessoa que é alcoólatra ou viciada, de alguma forma ela está funcionando como uma antena ali naquele campo familiar. E ela acaba absorvendo todas as dores dessa família para que os outros sejam felizes. Olha só que maluco! Quando eu entendi isso, eu passei a entender que meu pai, na verdade, mesmo sendo alcoólatra, ele era o ser mais forte.
E quando eu passei a vê-lo como um ser mais forte, é como se eu tivesse me fortalecido. E aí, a partir desse entendimento, muitas coisas passaram a acontecer na minha vida positivamente, principalmente na área profissional e relacionamento conjugal. Então, fica aí a dica. Se você quer assumir um nível mais elevado de realização, um nível mais elevado de conquistas, acolha com muita amorosidade seu pai e sua mãe. Então, permita-se perdoar, permita-se perdoar e você vai ver que coisas maravilhosas podem lhe acontecer. E no próximo bloco estaremos com Oswaldo Fogaça, ele que é palestrante, naturopata, iridologista e também especialista em saúde quântica. Ele que já esteve com a gente no outro programa, vem continuar o assunto sobre ansiedade e depressão. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes. Venha viver bons momentos. Pós-graduação ou curso livre. Programação neurolinguística sistêmica com qualidade de vida. Libere seu potencial de liderança e aumente seu poder de influência com a PNL. Informações liderançamoderna.com.br ou ligue 999374595 ou 99220-2425. Instituto Liderança Moderna. E hoje, novamente na nossa casa, Oswaldo Fogaça. Ele que é palestrante, naturopata, iridologista e também especialista em saúde quântica. Ele vem falar hoje pra gente sobre a influência das emoções no surgimento e também na prevenção das enfermidades. Seja bem-vindo, Oswaldo. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande estarmos aqui novamente. Explica pra gente, fala pra gente o que é a saúde quântica, o que é essa abordagem quântica na saúde. Então, para a gente entender a saúde quântica, nós temos que ir lá no mundo quântico mesmo, correto? Então vamos explicar uma coisa. Aonde efetivamente começa um corpo humano? Ele começa lá no átomo, correto? Então um átomo sozinho é um átomo. Um átomo agrupa e forma uma molécula. Por exemplo, 2 átomos de hidrogênio faz uma molécula de hidrogênio. As moléculas se agrupam e formam células, entendeu? E acha um cientista vivo para contestar isso. Não é verdade minha, é verdade do universo. Então, átomo sozinho é átomo agrupou, faz a molécula faz célula. Daqui para frente a gente já conhece o que nós estudamos. Lembra? As células formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam aparelho, que formam o sistema, que forma corpo humano, entendeu? Então, o que acontece na realidade? É que acabou tendo uma divisão muito cruel aí nos anos anteriores, né, no início do século, aí no meio do século passado, teve uma divisão muito cruel. Ali o átomo agrupou, fez molécula, a molécula fez célula. Célula já é matéria. A célula tu já visualiza no microscópio, ela já é matéria. Como a célula já é matéria, ela depende agora de nutrição, de nutrientes. E são 44 substâncias básicas, essenciais e indispensáveis à nutrição celular. Mas antes dela formar célula, né, ela era molécula e átomo, que é a energia. Energia pura. E infelizmente esse lado da energia ficou sendo visto como uma coisa mística, empírica, bruxa, entendeu? E quando começavam a tratar os pacientes, e ainda muitos ainda fazem isso, né? Começa a tratar o paciente a partir da célula, a partir da matéria. E às vezes às vezes não, tá? 90 e tantos % da causa realmente da doença não está na matéria, está no emocional. Por isso que o emocional impacta tão fortemente na questão de saúde? Exatamente. Vou explicar isso direitinho para todos entenderem. Primeiro, né, o que é o átomo? O que ele tem? Então ele tem os prótons e os nêutrons, né, no núcleo, com os elétrons girando na órbita dele, tá certo? Então veja bem, entendendo isso, se você é uma pessoa tranquila, que caminha, que faz uma massagem, que faz um pilates, que faz uma yoga, que vai na aula de dança, que vai na meditação, que vai na oração, que vai no louvor, que chega em casa e a casa tá virada, o chapéu velho, você nem liga, depois arruma, depois eu faço, não liga.
Então você está tranquila, então tu libera um tipo de frequência do cérebro para o corpo. Então essa frequência é uma frequência tranquila, ela vai passar pela estrutura do átomo e não vai interferir em absolutamente nada. Então o átomo fica perfeito. Então se o átomo é perfeito, a molécula é perfeita, a célula é perfeita. O tecido tem resistência, o órgão tem vitalidade e a pessoa tem longevidade. Emocional em equilíbrio, né? Saúde boa. Quando a pessoa é o contrário, daquela pessoa que parece um castigo ter amanhecido viva, entendeu? Que só lamenta, que só reclama. Gostei da fala, castigo não ser vivo. Mas é verdade, tem gente que é isso né? mesmo, né? Que só lamenta, só reclama, então ela não faz uma massagem, ela não faz um pilates, então, ela não vai a gente diria yoga. a pessoa negativa. É, a pessoa negativa com negativa. mais uma carga em cima ainda, entendeu? Que além de negativa, é acomodada, ela é sedentária, né? É sem iniciativa, ela é controladora, entendeu? Então ela carrega ali um monte de coisa em cima desse negativo. Porque ela não faz nada, então ela bebe mal, come mal, dorme mal, estoura por qualquer coisa. Essa pessoa, quando vive assim, ela está liberando do cérebro para o corpo uma tempestade de raios invisíveis. Por isso que quando tu pegar uma pessoa tranquila e você tocar nela, ela é toda relaxada, né? Tudo é flexível. E quando você pega uma pessoa estressada, parece que está pegando no osso quando você toca nela, entendeu? É verdade. Pega no ombro dela, é rígido, é tenso. Então essa tempestade de raios invisíveis que libera, né? Então o que ele faz? Ele bate no átomo e rouba elétron do átomo. Então nós perdemos elétron para os estados emocionais alterados. Só que veja bem, quando o átomo perde um elétron, ele não é mais átomo. Ele passa a ser um radical livre. Ou, né, espécie reativa de oxigênio, que é o mais chique de falar, né? Então, o radical livre, que não é esse radical livre aí que promove o envelhecimento? Perfeitamente. Promove a perda de energia? Perfeitamente. Esse radical livre é um exátomo. Poderia ser chamado assim também, exátomo. Né? Então, aquele elétron que saiu vira radical e o átomo que perdeu o elétron também vira radical. Só que veja bem, esse radical, igual ele vai compor molécula, concorda? Não é igual ele vai compor molécula. Só que ele está levando informação errada. Essa molécula vai compor célula. Então, se forma uma célula, mas com informações erradas. E então, essa célula, com o passar dos anos, ela vai repetindo o ciclo de renovação e a pessoa não mudando o estresse, ela começa a perder memória de função. Digamos assim, é uma célula que fabrica o melanócito que pigmenta o cabelo. Mas é tanta informação errada que veio lá das moléculas que essa célula perdeu memória, que ela assim, não sabe mais como é que junta os elementos para fazer melanócito. Então, conclusão, cabelo branco. Quanto mais estresse, cabelo branco mais cedo. Ah, tem fator genético? Tem, claro, né? É o fator genético que pode aparecer naturalmente depois da idade estar mais avançada, ou desencadear a ser antecipado por estresse, por alimentação errada. Por exemplo, as células ósseas, né? Então, ela pode perder a memória de como que junta os elementos para fazer o osso. E a pessoa já está num quadro de osteopenia ou osteoporose. A pobre da senhorinha pensa que a osteoporose é falta de cálcio. Ela vai lá e toma cálcio por conta. Sintope de cálcio. Calcifica a artéria, calcifica a coluna, calcifica a rim, calcifica a e continua com osteopenia e osteoporose igual. Mas o problema é que a célula perdeu a informação. Aí nós estamos vivendo esse boom agora da física quântica, né? As coisas aí acontecendo com uma intensidade muito grande, o futuro está chegando, né? Aí já tem então esses frequenciais com informação. Então, por exemplo, hoje, existe informação para recuperar a memória de uma célula. Então tem como reverter esse... por exemplo, uma pessoa que já está num estágio mais alterado de osteoporose, ela tem hoje como reverter isso e começar a mandar uma nova informação Nova ali? informação. Então, é claro, tem uma coisa chamada de petróseos. Esse petróseo é resgate de memória celular para fazer osso. Então você usa o petróseo, é claro, você tem que usar o restante, o colágeno, porque forma a célula, tem que colar para fazer osso. Então depende de colágeno. Aí tem os elementos, cálcio, magnésio, enfim. Então orientar, né? Então quem está sendo acompanhado pelo profissional, ele sabe como fazer isso. E você fala muito da alimentação também. A alimentação é muito importante, fundamental. Na saúde quântica, a alimentação também é levada em conta?
Ou não? Levado em conta a partir do momento que formou a célula, formou Quando já a é matéria. matéria. Porque um problema no físico, uma doença lá no físico, abala o emocional, concorda? E um problema no emocional abala o físico. Então nós precisamos trabalhar dos dois lados. Mas o que é importante nessa história que eu estou falando hoje? A gente entender que tudo que é problema de trauma que você traz, nós já conversamos isso inclusive numa das vezes que eu estive aqui, nós falamos sobre isso, os traumas do passado. Esses traumas são frequências que ficam constantemente bombardeando essa formação da matéria, entendeu? Por isso que nós precisamos dar valor para algumas coisas, né? Dar valor para atividade física, massagem, pilates, para yoga, sabe? Para meditação. Eu já tive comentando muito da importância de se fazer meditação, né? Então, para mudar essa energia interna. Exatamente. E aí tem um monte de coisa, né, gente? Grupos de arte, a musicoterapia, né? O reiki, né? O shiatsu, e todos esses elementos, né? Que ajudam o corpo a encontrar o equilíbrio, e o equilíbrio que nós precisamos. Seria assim, promover uma mudança de estado emocional, para um estado emocional mais produtivo. Perfeitamente. Seria assim. Perfeitamente. E pode ser também estar com pessoas que a gente ama, fazer coisas que gosta. Tudo que gera equilíbrio. Isso ajudaria? Com certeza. Inclusive, estou abordando nos palestras que eu tenho feito agora aí, é um tema que é dieta para o emocional, porque você sai lá do médico, do profissional, você sai com a receita do medicamento, você sai com o pedido de exame, né? Mas não sai com a dieta para o emocional. E o emocional que mais causa doença. Entendeu? É como você falou, é uma abordagem com um paradigma sustentado pela matéria. Exatamente. Sendo que tem uma parte energética por trás disso que também está ditando todo esse resultado. Então, finalizando o nosso bate-papo aqui, a energia manda na matéria. E o pensamento é matéria-prima de fazer realidade. Tudo depende dessa energia para ter sucesso, para ter saúde, para ter paz em casa, entendeu? Para ter felicidade. Porque uma pessoa com pensamento ruim de cabeça, ela não vai estar feliz em lugar nenhum que você colocar ela. E não adianta, né? A gente tem muitos objetivos, muitas conquistas a serem realizadas e conquistar isso tudo e não ter saúde, né? Exatamente. Então tem que haver um equilíbrio. Mas Oswaldo, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Se Deus quiser. Se Deus assim nos permitir, né? E vai! E o nosso programa está chegando ao fim. E esse tema sobre depressão é um tema que a gente não pode ignorar. Realmente, ele está muito presente, é o mal do século e muitas pessoas estão sendo acometidas por esse mal. Então, fique ligado. E quero também combinar com você o seguinte, em relação ao tema comentado aqui sobre pai, acolher com amor, com amorosidade, com carinho e muito respeito, independente de quem ele foi, mesmo que você foi jogado numa lata de lixo, ou mesmo que você foi rejeitado, tudo tem um propósito maior. Se você está onde você está hoje, graças a ter recebido essa vida desse pai e dessa mãe, certo? E quero também mandar um abraço especial para o pessoal do Espírito Santo e dizer que em breve estarei aí na sua cidade realizando um trabalho especial com um grupo de pessoas por aí. Qualquer coisa, manda um recadinho que podemos marcar um encontro maravilhoso por aí também com vocês. Ok? Um grande abraço e até semana que vem. Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Instituto Liderança Moderna. Porque para liderar é importante ser líder. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes, venha viver bons momentos.
Pós-graduação ou curso livre. Programação neurolinguística sistêmica com qualidade de vida. Libere seu potencial de liderança e aumente seu poder de influência com a PNL. Informações: liderançamoderna.com.br ou ligue 999374595 ou 99220 2425. Instituto Liderança Moderna.